Samuel vai lá para os jovens, eu vou também. Vocês providenciam um professor para cá, que o meu professor está indo para lá, ué, como é que pode? Paz do Senhor, irmãos. Fico feliz em ver que mesmo no feriado, os irmãos que não viajaram, que não têm outro compromisso, fizeram questão de subir para essa casa, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu dou muito valor nesse momento, quando nós paramos para meditar nas Escrituras, para ler, aprender a palavra de Deus, porque é ela sim é que nos fortalece, é ela sim quem nos dá forças. Estamos aqui essa manhã para falar sobre o cativeiro babilônico de Israel, sobre um período em que é sempre pouco falado, mesmo aqui quanto na faculdade, mesmo nas aulas de Antigo Testamento, de história de Israel, e nós damos pouca ênfase para esse momento ímpar da história de Israel, que é o cativeiro babilônico. E eu espero que agora nós possamos meditar um pouco sobre suas implicações, tanto políticas quanto históricas, e especialmente as implicações religiosas, teológicas, que temos a aprender com esse momento muito particular da história. O cativeiro babilônico começa em 605 a.C., contra a batalha de Carquemes. O exército da Babilônia desafiou e venceu os egípcios, e com isso, a Babilônia tem poder total na região, sobre os egípcios, sobre a Síria e também sobre a Palestina. Nesse momento nós temos o ápice do Império Babilônico no Oriente Médio. E o curioso é que durante 23 anos, antes dessa derrota, o profeta Jeremias já estava avisando que isso iria acontecer. Jeremias insistentemente prega e exorta o povo quanto aos desvios doutrinários, quanto à corrupção moral e religiosa do povo. E ele diz que Deus vai pesar a mão sobre o povo, e eles não se arrependem. Nesse período em que Israel é dominado pela Babilônia, eles são deportados para a Babilônia e lá se tornam escravos. Até um desses escravos é o profeta Daniel, lá do livro de Daniel. Todo mundo conhece a história, que Daniel foi levado para servir o rei, e que ele não quer comer da comida do rei, por se oferecer a ídolos. Todo mundo conhece a história. Então, o profeta Daniel é um dos que foi levados como escravos. E essa ação de deportar os povos vencidos, levar para ser escravo, é uma prática comum nesse tipo de batalha, mas para a época, até pela possibilidade de desarticular completamente o inimigo e impedir que uma espécie de resistência militar fosse formada. Então eu não só venço o inimigo, eu queimo a casa dele, tudo que ele tem de importante, e levo como escravo. Sendo assim, eu tiro do território, tiro do convívio familiar, e eu consigo então desarticular completamente esse inimigo. E aqui eu tenho outro problema, porque a primeira civilização do mundo é a que nós temos registro, mas digo os hebreus até, é a Babilônia. Só que o código legal mais antigo é o da civilização suméria, que é o código Hammurabi. E entre as cláusulas do código Hammurabi, eles pedem que o deus Marduk supervisione e garanta o cumprimento das leis. E aqui a Babilônia servia esse deus Marduk. Acontece que a tradição daquela época, que quando um povo era vencido, significava basicamente duas coisas: que o Deus daquele povo tinha abandonado, ou então que aquele Deus era inferior ao Deus que o venceu. Então, quando a Babilônia consegue subjugar os israelitas, a tradição da época dizia: ou o Deus de Israel não vale nada, é um Deus fraco, ou ele abandonou os israelitas. Então, ser derrotado em batalha tem uma implicação muito mais profunda do que as
simples má formação em combate, a estratégia ineficiente de batalha, mas era sim uma assinatura de que o Deus estava sendo servido não era bom o bastante para proteger o seu próprio povo. Agora imagine naquele momento da batalha onde eu penso, eu sirvo ao Deus de Israel, fui derrotado, e aquele povo lá que serve ao Deus Marduk veio aqui e me venceu. Então esse é o quadro geral daquele momento de batalha, da primeira derrota, que foi em 605 a.C. A deportação dos hebreus acontece em 3 estágios. A primeira é essa em 605, quando Nabucodonosor invade a Palestina, consegue a rendição do rei Joaquim, e naquele momento ele leva alguns como escravos. E o curioso é que aqui ele não destrona Joaquim ainda. E aqui nós podemos ter um quadro do tanto que a Babilônia estava poderosa, que nem sequer destronou o Deus inimigo. Vamos lembrar que em guerras assim, destronar o rei e agregar aquela terra como província ou como extensão do novo império era uma prática muito comum. Se eu não destronar o rei, eu não venci a batalha. Até abrindo um parênteses, vamos lembrar que quando Dom João VI traz a família imperial para o Brasil, ele estava fugindo do Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão invade Portugal, a família real toda desembarca de Portugal e vem para o Brasil. Aquela expressão haver navios é desse período, que as tropas de Napoleão invadem Portugal, chega lá, Portugal é simplesmente impossível de vencer, o rei não está lá para ser destronado. Então essa expressão haver navios. E olha só o tanto que a Babilônia estava bem, vamos dizer assim, estava bem, consegue vencer uma batalha, nem se importa de destronar o seu imperador, o seu rei. A segunda fase acontece em 597 a.C. Aqui sim eu tenho uma revolta armada e extremamente sangrenta. A Babilônia vence Israel, se instaura como dominador de Jerusalém e dessa vez leva 10.000 prisioneiros para a Babilônia. Dessa vez destrona o rei, leva inclusive o rei Joaquim e o profeta Ezequiel, é um dos que são levados. Isso está em Ezequiel, em Crônicas 36 e 2 Reis capítulo 24, em que essas histórias são contadas. O terceiro momento da invasão, e esse é definitivo, acontece em 587, 10 anos depois, em que depois de um longo cerco de 18 meses, Nabucodonosor destrói, os exércitos da Babilônia destroem completamente Israel, queimam o palácio real, queimam o templo, as cidades todas são destruídas e o resto do povo é levado como escravo. Só fica velhos, doentes, enfim, pessoas que não eram uma ameaça para o império babilônico, não eram uma ameaça. E essa é outra manobra também comum, porque se eu vou levar alguém para ser escravo, se eu trago um deficiente físico, um idoso, alguém muito doente, eu vou ter problemas com esse escravo, e o que eu quero é mão de obra trabalhista, então eu não tenho interesse algum nessas pessoas. Agora, olha o tom de crueldade, que é queimar toda a cidade, destruir tudo e deixar só os idosos e doentes para trás. Então essa também é uma forma cruel de destruir os inimigos que ficaram, que foram vencidos. E o mais difícil de entender essa história é que eu não tenho um capítulo só da Bíblia que trata de tudo isso. Então eu tenho o cativeiro babilônico no livro de Daniel, de Ezequiel, eu tenho Jeremias, o próprio Isaías também fala do cativeiro, o livro de Crônicas, o livro de Reis, e eu vou tentar unir isso aqui tudo numa linha de tempo que os irmãos possam entender junto comigo. Eu tenho, por exemplo, o profeta Jeremias, que é um profeta pré-exílio e um profeta do exílio. Jeremias profetiza o cativeiro babilônico e ele é um dos que é levado como escravo para a Babilônia. Tem o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, por exemplo, são profetas após o exílio, e profetas durante o exílio, Daniel e Ezequiel são profetas do cativeiro, eles escrevem durante o cativeiro babilônico, e Esdras e Neemias que tratam do retorno do cativeiro e a reconstrução do templo. Então são alguns dos profetas. Um dado importante aqui é que o cativeiro babilônico também representa o fim da monarquia em Israel e o fim de Israel como um estado soberano, como uma nação soberana.
esse conceito é tão comum para a gente, nós não exploramos isso. Hoje, por exemplo, o Brasil é uma nação soberana. Nós temos nossas fronteiras que são protegidas por nossas forças armadas. Nós somos independentes em decisões políticas e legais. Ninguém se intromete nas nossas decisões internas. A ONU gosta de dar palpite, mas a ONU só pode dar palpite. Ela não tem poder algum sobre uma decisão tomada internamente. Inclusive, existe um acordo de não intervenção entre os países aliados. Nós somos uma nação soberana. E o que acontece com Israel? Ele é uma nação soberana desde a saída do Egito até a tomada do cativeiro babilônico. Depois disso, Israel vai ser um povo dominado até 1948, quando a ONU proclama e instaura o Estado de Israel como uma nação soberana mais uma vez. Então, eles foram dominados por persas, depois pelos asmoneus, pelos gregos, pelos romanos, já foram dominados pelos muçulmanos também ao longo da história. Muita gente assusta com isso, mas até Portugal já teve sob domínio islâmico. Se você duvida, eu te lembro que algumas palavras cheias de Alá estão no nosso dicionário. Por exemplo, alface, algodão, são palavras que vieram do árabe e acabaram migrando para o português de Portugal e hoje o português do Brasil. E só que isso, e olha só, em Atos 1, os irmãos forem rápidos para abrir a Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 6, falando de Jesus ainda, em Atos 1,6 diz assim: e estavam reunidos e lhe perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? A pergunta que fazem para Jesus é literal. Quando eu digo Jesus é o rei dos judeus, a esperança de cada judeu é que Jesus criasse uma revolta, uma revolução, declarasse a independência de Israel e ele se sentasse no trono como imperador do Estado de Israel. E a resposta de Jesus é: o meu reino não é desse mundo. Mas veja só, dos dias do cativeiro babilônico, eu estou em 600, no século 7 a.C., e nos tempos de Jesus, ainda era esperado que Israel fosse novamente uma nação soberana. E eu lembro aos irmãos que isso vai acontecer só em 14 de maio de 1948, quando a Assembleia Geral da ONU vota a favor da criação e independência do Estado de Israel. Nesse dia foi dividido a Palestina em 2 territórios, 53% deles sob domínio dos judeus, inclusive a cidade de Jerusalém. Foram 33 países que votaram a favor, até teve um empate técnico e o presidente era brasileiro, o Oswaldo Aranha, e ele vota a favor. Então, sendo voto de Minerva, ali a favor da criação do Estado de Israel. Eu até achei bonitas as palavras do David Ben-Gurion, que era o presidente da agência judaica naquele período, em que ele disse o seguinte: este é o direito natural de todo o povo judeu, de comandar o seu próprio destino, como todas as outras nações, em seu próprio Estado soberano. E fecho aspas aqui para o David Ben-Gurion. Ora, calcula comigo, irmãos, de 605 a.C. até 14 de maio de 1948, eu tenho 1.343 anos de Israel dominado por alguém. Inclusive, boa parte desse período sem ter território algum. Quando eu falo em um Estado-nação, eu falo basicamente em língua, cultura, e nesse caldo cultural eu coloco a religião também, e território. E estamos falando de um povo que viveu 1.343 anos sem território. Esse é o quadro geral. Eu disse para os irmãos que o cativeiro babilônico foi o fim da monarquia. E é isso mesmo, quando os reis, tanto do norte quanto do sul de Israel, são destronados e Babilônia invade a terra, eles nunca mais vão ser nação soberana, portanto, nunca mais tem um rei. A monarquia em Israel começa depois do período dos juízes, fazendo um retorno rápido na história para os irmãos. Vamos lembrar que o povo sai do Egito sob
a liderança de Moisés, caminha no deserto por 40 anos, Moisés não entra na terra prometida, quem assume o comando é Josué, sob o comando de Josué, nós temos a chegada na terra prometida. Com a morte de Josué, não se levanta um novo líder único, um governo central sobre o povo. Cada patriarca de cada família resolvia seus próprios problemas. Diante da ameaça de um inimigo, se levantava um juiz, normalmente alguém com poder, com força militar, comando militar, que é capaz de defender o povo. Então os juízes, um a um, vão se levantando à medida que os inimigos ameaçam Israel. O último juiz é Samuel, e esse sim faz a transição desse período, uma espécie de anarquia pré-medieval, vamos chamar assim. Eu falo anarquia no sentido de não ter um governo central. Nós chamamos de teocracia, sendo que Deus liderava diretamente o povo. E ele faz a transição dessa teocracia para a monarquia e entrega o governo nas mãos de Samuel. Os irmãos conhecem de Saul, aliás, né? Samuel entrega para Saul. Os irmãos conhecem muito bem a história dos reis de Israel. E eu tenho a monarquia em todo esse período, que encerra o cativeiro babilônico, que nunca mais tem o retorno. Acontece que isso aqui fazia parte da promessa de Deus. Deus prometeu que se os reis de Israel fossem fiéis, se o povo fosse fiel a Deus, não ia faltar sucessor em Israel. E aqui eu quero que os irmãos leiam comigo, 2 Crônicas, capítulo 7. Eu quero que todos acompanhem comigo, 2 Crônicas, e o capítulo 7. E os versos, a partir do 17, 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 17 diz assim: E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Olha o 19, aqui eu tenho a promessa de Deus. Se Salomão andasse na linha, o trono dele ia durar para sempre, nunca mais ia faltar um sucessor. Hoje a monarquia mais antiga do mundo é a do Japão. A família imperial de lá tem 2.500 anos de história na liderança do Japão. Os irmãos às vezes não sabem, o Japão é uma monarquia parlamentarista. Então eu tenho uma família real de 2.500 anos de tradição monárquica. Se o povo de Israel não tivesse pecado desviado contra Deus, hoje eu diria, a monarquia de Israel é a mais antiga da história. 2 Crônicas, agora o verso 19, 2 Crônicas, capítulo 7, e eu vou ler o 19. Mas, se vocês se afastarem de mim, eu abandonarei os decretos e os mandamentos que lhe dei, e prestarem cultos a outros deuses, e adorá-los. Desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei em meu nome. Farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. Então, no momento em que Deus dá a bênção para Salomão, ele diz para se manter firme. Ou Deus mesmo acabaria com a monarquia, com todo o Estado de Israel. E foram inúmeros os sacerdotes que se levantaram, dos profetas que acusaram e condenaram as ações, os erros religiosos daquele povo. Teve um momento em Israel que eles encontraram, olha que coisa extraordinária, espetacular, eles encontraram o livro da lei dentro do templo. O sacerdote estava ali fazendo limpeza e encontrou. Coisa extraordinária, né? Encontrar um livro da lei dentro do templo. Para que vocês tenham uma ideia da calamidade que estava aquele povo. E aí, relendo a lei, acontece um grande avivamento em Israel. E é o maior de todo o Antigo Testamento. Todo o povo começa a chorar e se converte a Deus. E o povo tinha perdido a Bíblia dentro da igreja.
E nessa hora eu preciso esquecer que aqui na igreja também, de vez em quando, a gente encontra umas Bíblias. Quando vai lavar a igreja, né? Algumas também são perdidas aqui. Mas nós encontramos, irmãos, não tem problema. Nós encontramos todas. Quanto aos desvios do povo, eu tenho vários exemplos. O mais conhecido de todos, sem dúvidas, é o caso do rei Acabe. O rei Acabe não só se desvia de Deus, como ele traz para dentro do palácio, para morar no palácio, financiados com dinheiro do palácio, com dinheiro do Estado de Israel, profetas de Baal. O profeta Jeremias acusa sacrifício de criança ao redor de Jerusalém. Esse era o nível do povo. Deus deu a promessa e por gerações Deus alertou e convidou o povo para o arrependimento. O povo não ouviu, o povo não se arrependeu e Deus então cumpriu a promessa dele pela desobediência. Pastor Ricardo, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é justo. E a justiça também implica na aplicação da devida punição àquele que transgride, àquele que desobedece à lei. Deus seria injusto se não trouxesse o devido castigo para o povo, mediante as suas palavras. Mas para nossa tranquilidade, hoje o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 1,17, que a justiça de Deus, ela hoje se revela no Evangelho. Romanos 1,17, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. A justiça de Deus hoje, ela apenas perdoa e salva aquele que se arrepende. Mas também isso não quer dizer que nessa vida Deus não possa trazer algum tipo de juízo. A mudança durante o período do cativeiro é maior do que imaginamos. Eu vejo mudança, por exemplo, na literatura de Israel. No tempo do cativeiro, nós observamos a mudança no modo de falar, no modo de se relacionar com Deus, e que o povo lamentava a falta de culto, já que sacrifícios não eram feitos, muito da lei não podia se observar durante o cativeiro. Por exemplo, o Salmo 137, versículo 1, abre comigo, Salmo 137 e o versículo 1, olha o que ele diz, Salmos. Salmo 137, versículo 1, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Sião é Jerusalém, irmãos. E ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e ali os nossos captores, aqueles que nos capturaram, pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções de alegria, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Boa parte da produção literária desse período era se lamentando de não estar de volta na sua própria terra. É cantar as canções do exílio, lamentando que agora não posso adorar a Deus. E isso é muito comum em tempos de deportação. Os irmãos devem conhecer que até no Brasil temos um restício disso, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso é um patriotismo que nessa hora ressurge com muita força, né? Quando eu estou longe da minha terra e sinto falta daquilo que para mim é importante. E, no entanto, mesmo nessa literatura de lamento, de desprezo pela vida atual, desprezo no sentido de tristeza em relação ao meu atual momento, que é de escravidão, e quando eu lembro que antes eu estava na minha casa, na minha terra, e podia então adorar e buscar a Deus. Apesar de tudo isso, durante o cativeiro, nós temos ricas e brilhantes lições quanto ao relacionamento com Deus, e esse povo vai aprender aqui a ter uma fé inabalável. Inabalável. Apesar da escravidão, apesar do jugo dos babilônicos, apesar
da completa falta de esperança. Eu tenho citações, por exemplo, de Abacuque capítulo 3. Os irmãos puderem ler comigo, Abacuque capítulo 3, o versículo 17. E ele diz assim, Abacuque 3, 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam o seu mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós entendemos que isso aqui foi escrito durante esse momento de escravidão, nós entendemos, agora esse povo aprendeu o que é confiar em Deus. Agora eu aprendo o que é ter fé, o que é olhar para o impossível, o que é crer contra a esperança. E é justamente assim que a Bíblia fala de Abraão, né? De alguém que creu contra a esperança. E aqui eu tenho o povo aprendendo isso. O que é bom desse período, o que eu posso aprender com ele, é que o povo canta a saudade da terra, canta a saudade do templo, mas o povo nunca mais cantou se lamentando a desobediência e o afastamento de Deus. Então, apesar de todo o sofrimento, a grande lição desse período é essa, de que esse povo nunca mais vai se afastar a Deus, esse povo nunca mais vai adorar outros deuses, esse povo nunca mais vai receber uma profecia dizendo, volte para Deus. Se converta a Deus. E eu disse para os irmãos no começo, de que a tradição da época não era Israel. A tradição da época entendia que quando eu sou dominado por outro povo, eu fui abandonado pelo meu Deus. E aí eu comparei os irmãos com o Deus Marduk da Babilônia, que então, naquele momento, poderia se acusar Marduk de ser mais forte que o Deus de Israel. Acontece que não, para cada israelita, para cada judeu, a consciência era, Deus está acima de tudo, e Deus controla todas as coisas, e seja lá o que estiver acontecendo, nada está fora do pleno domínio de Deus, nada está fora do controle de Deus. E um bom exemplo disso é Daniel capítulo 2, hoje eu vou ler alguns textos com os irmãos, normalmente eu gosto de usar um capítulo só, mas dessa vez não dá para escapar, vamos ler alguns livros. Daniel capítulo 2, o versículo 20, olha só a consciência que Daniel tinha, e naturalmente isso vai ser ensinado para o povo, de que Deus tem todo o domínio. Daniel capítulo 2, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, para todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Foi Daniel que disse isso. Daniel foi da primeira leva, da primeira onda, ele foi levado para ser escravo na Babilônia. E ele fala, olha, é Deus quem põe, é Deus quem tira. Se existe um sábio, é Deus quem faz sábio. Então esse momento que estamos vivendo aqui é simplesmente a vontade de Deus. E eu insisto isso com os irmãos, nós devemos viver a vontade de Deus, não a nossa própria. Então, seja qual for o destino que Deus tem para nós precisamos ter prazer nele, por mais que pareça estranho, quando eu coloco nesses termos que eu estou falando para os irmãos aqui, mas eu preciso entender e viver a vontade de Deus. Um pequeno detalhe aqui que não posso deixar passar em branco é por que 70 anos? Se eu contar de 605 a.C., até quando a Pérsia invade, quando Ciro invade a Babilônia, lá em Isaías 45 vai falar disso, e então liberta os israelitas, eu tenho 70 anos de escravidão. Mas por que 70 anos? Eu não posso olhar para essa derrota simplesmente como sendo uma derrota militar. Eu falei isso para os irmãos no começo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas 36, eu tenho o seguinte texto, 2 Crônicas 36, 21. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos,
descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Aqui em Crônicas, o cronista vai nos lembrar de que durante o cativeiro, a terra não foi cultivada durante 70 anos. Então eu tenho 70 anos de descanso na terra. Esse descanso é o ano sabático, de que a cada 6 anos, o 7º ano deveria ser observado e não plantado nada para descansar a terra. Acontece que durante todo o período da monarquia, durante toda a monarquia, não foi respeitado esse descanso. E isso está na lei de Deus. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia e leiam comigo Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, e o versículo 2. Levítico 25, e o versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Então Deus dá o descanso da terra durante os 70 anos, em cumprimento à lei que está em Levítico, e ao período em que durante a monarquia não foi observado esse descanso da terra. Eu já falei para os irmãos que muitos foram os profetas que se levantaram para acusar e para advertir o povo quanto aos pecados que estavam cumprindo, pecados do povo, pecados dos sacerdotes, dos profetas, dos levitas, dos reis e pecados individuais do povo. Há um tempo eu estive aqui, fiz uma exposição para os irmãos de Jeremias, e eu me lembro exatamente, eu fui bem claro quanto a isso, não eram apenas pecados nacionais, mas eram os pecados individuais do povo. Deus não seria injusto se Ele cobrasse de mim um pecado da nação. Deus cobra de mim um pecado que eu cometo. Jeremias é o grande profeta no sentido das palavras dele, o quanto ele foi duro. Jeremias foi preso, foi torturado, foi exilado, fizeram tudo com Jeremias, para não ouvir as palavras que ele tinha. O capítulo 5 de Jeremias é o que traz mais dessas advertências. Olha só, no capítulo 5, somente de Jeremias, fora os demais, nos versículos 7 e 8 ele fala de adultério e prostituição. No versículo 12, condena o povo do ateísmo. Verso 16, de violência. Verso 19, a idolatria. Verso 21, da falta de entendimento espiritual. E no 28, a arrogância e impiedade do povo. Acho que já deu, né? Então Jeremias não foi por falta de aviso, não foi por falta de Deus convidar o povo ao arrependimento que tudo isso aconteceu. Então as ações de Deus, elas foram coerentes, inclusive com a sua longanimidade. Moisés vai falar que Deus é tardio em irar-se, grande em benevolência. Então esse é o nosso Deus. Então nós não temos dúvidas de tudo isso que aconteceu. Deus já tinha alertado, e Deus então resolve cobrar o preço da desobediência. Existem outras mudanças durante o período do cativeiro, e essas são bem significativas. É que foi no cativeiro babilônico que começou a se fazer culto a Deus na sinagoga. Porque todo culto a Deus era feito no templo. Durante o cativeiro, não tinha mais templo, então o povo passa a cultuar a Deus na sinagoga. E essa tradição nunca se quebrou, nem com o retorno. Então eu tenho a reconstrução do templo, mas eu ainda tenho adoração a Deus na sinagoga. Vamos lembrar que lá no Novo Testamento nós ainda temos adoração a Deus na sinagoga. E para os cristãos isso vai acabar com a perseguição. Quando os judeus passam a perseguir os cristãos, aí não tem como mais ir na sinagoga adorar a Deus. E aí começa a adorar a Deus em casa, em caverna, e aí já é outro momento em que eu tenho que voltar aqui para falar para os irmãos sobre o culto a Deus durante essa primeira fase da igreja, durante as perseguições, já
no cristianismo. Então a primeira grande mudança é essa, é o início da adoração a Deus na sinagoga durante a Babilônia. Outra questão é a adoção do aramaico como segunda língua oficial. Até então, eu tenho o hebraico como língua oficial. Nesse período aqui já eram textos massoretas. Ixi, eu compliquei para os irmãos aqui, né? O hebraico clássico é uma língua mais rudimentar, é uma língua que não tem artigo, que os tempos verbais são muito simples. Por exemplo, não tem pretérito mais que perfeito do subjuntivo, não tem futuro do presente, eu tenho o verbo completo e incompleto, só isso. E o texto massorético, o texto dos massoretas, é uma espécie de revisão ortográfica na língua hebraica, e eu começo a ter alguma pontuação, alguns artigos começam a ser implementados no alfabeto hebraico. Nesse período, os judeus ainda falavam só hebraico. Depois do cativeiro, eu já tenho judeu que só fala aramaico. Mas, de qualquer forma, eu tenho o hebraico como língua oficial e o aramaico como segunda língua oficial, que é a língua do comércio, mas que depois acaba sendo incorporada como idioma. E até hoje, os judeus, inclusive os de hoje, eles se esforçam muito, fazem um esforço gigantesco para não perder o próprio idioma. Eu já conheci pelo menos 2 sinagogas que têm aula de hebraico. Se tem um em Goiânia, eu quero saber para eu aprender hebraico com o judeu. Mas que ensinam hebraico muitas vezes gratuitamente para que não se perca a tradição. No Novo Testamento eu já tinha judeu que não falava hebraico, só falava grego. Quando se institui no livro de Atos, os primeiros diáconos, o texto diz que haviam brigas entre os helenistas e os judeus. Mas, na verdade, os helenistas também são judeus, mas são judeus que não falam hebraico mais, são judeus de língua grega. Então, olha o cuidado desse com a língua. E essas são, então, 2 grandes mudanças do período do cativeiro. Eu não poderia terminar as minhas palavras sem falar para os irmãos como é que foi a guerra em si. Esse é um período importante. Eu peguei por base o texto de 2 Reis, capítulo 25. A guerra começa quando Nabucodonosor vence na batalha de Carquemes, os egípcios, e ele avança contra Israel. Eu estou falando aqui da segunda vez, depois que leva Daniel, quando ele volta para destronar o Joaquim, que era rei. Ele sitia Jerusalém por 18 meses. Vamos, imagina cercar uma cidade por 18 meses. É uma estratégia de batalha. Eu perdi a palavra aqui que eu queria usar, mas é uma estratégia, de certo modo, limpa, porque não entra em combate direto, mas é torturante para quem está lá dentro. Imagina uma cidade sitiada, totalmente cercada, e que eu não consigo entrar nem sair com nada. Nem comida, nem água, nem nada. E Jerusalém ainda consegue resistir por 18 meses, até que as pessoas começam a morrer de fome dentro da cidade. E então, os caldeus capturam o rei e entregam para Nabucodonosor. Nabucodonosor mata os filhos do rei Joaquim na frente dele. E depois furam os olhos de Joaquim, deixam ele cego e leva ele para a Babilônia. E, aliás, isso cumpre uma profecia que foi dada ao rei, em que ele iria para a Babilônia, mas não iria ver, não veria a Babilônia. Então, quando ele vai para lá cego, cumpre a profecia. E o rei Joaquim morreu durante o exílio, morreu lá. Ele não volta. O ataque final, já comentei com os irmãos, é 586. O templo foi queimado, o palácio foi queimado, todos os edifícios importantes foram queimados. E aqui a derrota final sobre Jerusalém foi a queda dos muros. Os muros que guardavam Jerusalém foram aqui todos destruídos. Quem ficou para trás? Aqueles que não valia a pena levar para ser escravos, né? Idosos, doentes, deficientes, esses ficaram para trás. Uma questão que eu não falei é que todo o tesouro de Israel foi levado. Todo ouro, prata e bronze, tudo mais que tinha valor, foi levado, foi roubado pela Babilônia. Não ficou nada, gente, nada. Inclusive as peças de ouro e de bronze, que eram muito grandes, elas foram
cortadas em pequenos pedaços para que pudesse ser transportado. Nesse período, olha só, 72 cidadãos do Alto Império dos judeus, né, dos israelitas, foram levados para a Babilônia e foram mortos na frente do povo. Esse aqui é um modo muito claro de dizer que eu venci a guerra. Destronar o rei, humilhar o rei, matar o rei, depois matar todos os grandes oficiais, e essa é uma grande demonstração de vitória na batalha. Depois o rei da Babilônia nomeou Gedalias para ser governador de Israel e para dominar aqueles remanescentes, aqueles que ninguém quis levar, os velhos, deficientes e doentes, para dominar sobre eles. Mais tarde, o Ismael, que era o membro da família real israelita, consegue matar o Gedalias e depois ele pega o povo e foge para o Egito e leva esse remanescente para lá. Então agora nós sabemos que não ficou ninguém em Israel. Ou foi levado como escravo, ou morreu na batalha, ou fugiu para o Egito, quando Ismael mata, né, o regente de Israel, que foi nomeado pelo rei da Babilônia. A pré-conclusão disso, irmãos, é que o povo sofreu muito. Uns morreram na guerra durante a invasão, outros morreram durante o exílio, outros morreram de fome, outros morreram na fuga. Tivemos israelitas que foram transformados em escravos, outros nasceram escravos. Quem nasce de uma mãe escrava, ele automaticamente é escravo. A única novidade disso foi aqui no Brasil, a lei do ventre livre, quando aqueles depois de 60 nasceram livres. Outros nasceram e morreram escravos. Durante 70 anos, muita gente nasceu na Babilônia, nasceu escravo e morreu escravo. E os que ainda sobreviveram fugiram para o Egito. E isso aconteceu durante 70 anos. Período total de 70 anos, desde a primeira invasão até a libertação pelas mãos do Ciro, pelo Império Persa. Queridos, a libertação acontece em 538 a.C. Começamos em 605 e eu estou agora em 538 a.C. Aí sim, quando o rei Ciro começa a expansão do seu império, o Império Medo-Persa, e ele conquista a Babilônia. Acontece que, diferente dos outros reis, ele não tem intenção de manter todos como escravos. E ele promove uma espécie de anistia e permite a volta de cada povo dominado para a sua terra. E aí, os historiadores não encontram uma constante, mas muita gente argumenta que Ciro cria em Deus, era um homem enviado por Deus. Eu acho que não, porque o rei Ciro também gostava do Marduk. Esse Marduk é popular nesse tempo, né? Esse deus Marduk. O rei Ciro também gostava do deus Marduk. Só que eu vejo em Ciro um grande estrategista militar, porque, de certo modo, ele não liberta o povo, porque ele permite o retorno para a terra, não só dos judeus, mas de outros povos dominados. Acontece que ele não permite a independência desse povo. E agora eles estão de volta à sua terra, mas subjugados à Pérsia e pagando imposto para a Pérsia. E quando ele permite voltar para casa, ele ainda ganha um ponto com cada judeu. Então ele é assim um grande estrategista. Eu acho que ele já entendeu, aqui nesse período, que o trabalho assalariado é mais lucrativo que o trabalho escravo. Ele falou: vocês voltam para casa, vão plantar a terra de vocês e me pagam um imposto. Pagam um imposto para a coroa. Né, uma espécie de donatário da sua própria terra. Então eu não vejo Ciro como um grande convertido, adorador do Deus de Israel, não. Ele é um grande estrategista político e que usou muito bem a expansão do império em favor do financiamento da coroa persa através desse trabalho subjugado de todos os povos que ele então conquistou. Quando os judeus voltam para casa, e agora nós vamos encontrar esse relato nos livros de Neemias e Esdras, que é a reconstrução do templo. Ela começa em 515 a.C., um pouco depois do que o povo chega. O retorno de Israel se dá pelas mãos de 3 imperadores. O principal é o Ciro, também o rei Dano e o rei Artaxerxes. E
os principais judeus são Zorobabel, Jesua, Ageu, Zacarias e Esdras, né? Esses três últimos nós conhecemos pelos livros bíblicos, Ageu, Zacarias e Esdras. Com a reconstrução dos muros e depois do templo, nós temos restaurada a adoração em Jerusalém. Então, aquilo que nós lamentamos lá com Lamentações de Jeremias, com Abacuque, com o Salmo 137, que eu li metade do Salmo com os irmãos, acontece a partir de 515, a restauração do templo, da adoração a Deus e agora a observação das leis de Deus que podem ser feitas aqui. Para finalizar nossa manhã, todo o sofrimento do povo, apesar de amargo o julgamento que Deus deu para o povo, eu tenho um grande avivamento com o retorno. Então o povo volta muito feliz para casa, apesar da questão política ser diferente, não ter mais um soberano, um rei sobre Israel e não ser mais uma nação soberana, eu tenho uma grande alegria. E o povo volta cantando que Deus tinha libertado o povo do jugo dos inimigos, e isso não está errado, realmente houve essa libertação do jugo. E nós temos aqui uma grande lição para todos nós, a lição de que é necessário o arrependimento pelos nossos pecados, a adoração sincera e submissa a Deus. O que Deus quer de nós não é um culto cheio de rituais, mas Deus quer de nós um arrependimento sincero no coração. Deus quer de nós um culto prestado a Ele, com o coração arrependido e humilde diante dEle. E quando eu ofereço isso a Deus, é justamente isso que Ele espera. E tem um texto do livro de Miqueias que eu gosto muito, quero ler com os irmãos, Miqueias capítulo 6. E aqui eu tenho um profeta no Antigo Testamento, durante plena vigência das leis e de todo o sistema de sacrifícios e todo o sistema cerimonial, me dando uma lição de qual culto realmente agrada a Deus. Os irmãos encontraram Miqueias capítulo 6, o versículo 8, e diz assim: e Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Essa é a grande lição que nós podemos ter em relação ao culto a Deus e à adoração a Deus. E apesar de todo o sofrimento que essa história trouxe para o povo e que ecoa a nós até hoje, o povo de Israel nunca mais vai se desviar, vai começar a adorar outros deuses, vai incluir culturas pagãs dentro da tradição. Nunca mais. E eu espero, depois de toda a avaliação que eu fiz com os irmãos do período do cativeiro, que nós também possamos aprender e jamais nos desviar do que a Bíblia nos ensina, não aceitar adoração a outros deuses, não aceitar traços de outras culturas e outras religiões no meio da nossa. Nós não precisamos inovar a nossa igreja, nós precisamos reavivar a nossa igreja. E um avivamento que vem pelo estudo da palavra de Deus, pela observância daquilo que a Bíblia nos ensina. Eu li para os irmãos em Miqueias, falando que Deus se agrada de alguém que pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com o Senhor teu Deus. E em Tiago 1,27, agora o Novo Testamento, Tiago vai dizer que a religião pura e que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não deixar-se contaminar pelo mundo. E aí Tiago finaliza essa aula de que a nossa grande lição de hoje é não deixar que o mundo contamine a nossa igreja, contamine a nossa fé, porque isso sim desagrada a Deus. Eu quero orar com os irmãos agora, vamos orar juntos? Pedir a Deus que Ele deixe isso gravado em nossos corações e que possamos ter forças e aprender a nunca nos desviar, a nunca abandonar a nossa fé e permanecermos firmes, fiéis e ligados em Cristo. Os irmãos podem orar comigo? Meu Deus, grandes lições aprendemos hoje com o cativeiro babilônico. Meu Deus, dê força a esta igreja a nunca abandonar ao Senhor,
a nunca se voltar a outra cultura, a outra filosofia, a nunca abandonar ao Senhor e a sua palavra, a sermos avivados em todo o tempo, cheios do Senhor e da sua palavra, confiando no Senhor e no seu poder, e nunca mais pecar contra o Senhor. Nos ensina isso essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.